O professor de Guaiúba precisa ser valorizado. O assédio moral. Por que o legislativo, o executivo tem que criar leis em relação ao assédio moral? Hoje o Hernani é presidente dessa casa, amanhã não. Hoje o prefeito é o Caio, amanhã não. Zé da Silva, ex-vereador, ex-presidente dessa casa. As leis que estão a ser criadas que beneficiam a comunidade e que atendam a população. Então o assédio moral, algumas vezes eu tive presente no discurso de alguns vereadores, a perseguição em relação a alguns funcionários. Isso é abominável. Não pode acontecer, nós, em pleno século XXI, ainda existir perseguição em relação aos funcionários. Então, essa lei, senhor presidente, é importante que o legislativo crie uma lei sobre o assédio moral. Porque qualquer tipo de violência psicológica, constrangimento, humilhação, são ingredientes básicos para a definição do quadro do assédio moral. Isso não se pode acontecer. Qualquer gestor que assuma a prefeitura tem que pensar que o cidadão, o servidor, merece respeito, ele tem ali que desempenhar uma função. Reajuste do piso salarial dos professores. Uma matéria debatida direto aqui nesta casa. Uma cobrança. Hoje, senhoras e senhores, nós temos a lei 11.738, que criou o piso salarial dos professores. Esta lei diz que o reajuste dos professores é em janeiro e tem como indexador o aluno. Ou seja, o reajuste do aluno foi X, o reajuste dos professores também deverá ser X. Então, o que acontece? Se nós olharmos desde a criação da lei 11.738, que cria o piso salarial no ensino médio, você pegar todo o reajuste do valor aluno, foi reajustado em 91%. Hoje, o salário do professor em ensino médio deveria ser 1.817. Se você pegar o INPC, os juros, o salário deveria ser 2.243. Esse é o salário do ensino médio, que eu acho um contrassenso do MEC criar governo federal, Congresso Nacional, criar uma lei instituindo piso salarial e ensino médio normal. Pelo contrário, eu acho que deveria ter criado uma lei em relação à graduação e dando 10 anos, 6 anos para que aqueles professores se qualificarem. Por quê? Hoje a Prefeitura de Guaiúba só tem 36 professores leigos ou professores em ensino médio. A maioria passou 5 anos na faculdade, se especializou, se graduou, e você vê a diferença, ensino médio, do valor do salário pequeno em relação ao graduado, aquele que passa 4, 5 anos na faculdade. Então eu acho que o professor precisa ser valorizado, a Câmara tem como fazer isso, tem que cobrar dos seus deputados que alterem essa lei. É um absurdo você querer criar uma lei em relação ao ensino médio, tem que se criar uma lei de graduado. Valorizar o professor, porque o professor, não existe hoje um juiz, bem falou a vereadora Creu, não existe um promotor, um médico, sem ter passado pelaquela professorinha, não é isso, Daniela? Sem ter passado pelaquele professor. Então todas essas pessoas passam pelo professor, não quero desqualificar nenhuma categoria, mas eu acho que o magistério precisa ser valorizado, porque cada vez mais pessoas terminam a faculdade e ingressam na carreira do magistério. Eu tenho 2 irmãos professores da UFC e sei como é difícil ser professor. Então, eu acho que precisa ser valorizado e eu espero que a Câmara Municipal esteja atuante na cobrança do salário do professor. E qual é a realidade de Guaiúba? Qual é a realidade de Guaiúba? Eu tive o cuidado de, antes de vir aqui, pegar receita e despesa. Se você analisar o Fundeb 2012, entre o período de dia 1º de janeiro ao dia 17 de abril de 2012. E eu peguei 1º de janeiro a 17 de abril deste ano. Se você analisar, no ano anterior entrou R$ 3.349.841,22. Esse ano, no mesmo período, 1º de janeiro a 17 de abril, entrou R$ 3.598
R$3.705,88. Muito bem, obrigado. O que acontece? A arrecadação aumentou. Eu, pesquisando, fui verificar o número de alunos, né? Por que casou o número de alunos? A lei do piso salarial do professor, ele tem como indexador o valor aluno. Tem o valor aluno, tem como indexador o valor aluno. Então o que aconteceu? Eu peguei a matrícula do ano passado e peguei a matrícula desse ano. O que aconteceu? A matrícula desse ano é igual ou menor do que o ano passado. Então, se você teve um crescimento de receita, se você não houve um aumento de alunos, então o que você tem a pensar? Senhor Casoso, o senhor tem de 10 minutos, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais, ou se algum vereador... Senhor presidente, cortando seu palavra, com a resolução 0789, que institui aqui a tribuna dessa casa, quase com o artigo 4º, peço a prorrogação por mais de 10 minutos, assim, se o professor aceitar. Com certeza, é um prazer estar nesse parlamento municipal. O pedido do vereador está em discussão, em votação, aprovado, e o senhor tem mais 10 minutos. Eu só tenho a agradecer porque as explanações que eu trago a esta casa tem a ver com o funcionamento do papel do vereador, de fiscalizar, de ajudar a comunidade. Nós estamos cientes da realidade. Bem, pessoal, o que eu tenho a dizer aos professores e à comunidade de Guaíba? Se a receita cresceu, se o número de alunos é igual ou menor do que o ano passado, não me dá a entender, como presidente do sindicato, né, antes de eu vir aqui eu conversei com a diretoria, e dá a entender que o aumento dos professores tem que ser igual ou maior do que foi dado no ano anterior. Não é isso? A arrecadação aumentou, o número de alunos não. Porque se aumentasse o número de alunos 500, 600, teria que contratar mais professores, aumentava a despesa. Então, acho que o ano passado, aquela questão de 1/3 foi... Os professores já estavam trabalhando, não é isso? Então, se houver alguma modificação, é pequena. Então, como presidente do sindicato, defendo um salário igual ou maior do que o ano passado. Isso é justo. Em relação a uma polêmica que nós postamos em relação ao rateio do Fundeb, que entrou no dia 4 de fevereiro de 2013, o que diz a lei, isso eu queria dar a resposta até a alguns professores que têm que saber, professores e comunidade, tudo, a gente tem uma lei. Quando eu postei, né, como presidente do sindicato, isso nos fez, lá no blog do sindicato, eu postei com a maior responsabilidade do mundo. O que diz a lei 11.494? Ela diz o seguinte, pessoal, que 85% da complementação da União entra até o dia 31 de dezembro. E os outros 15% da complementação da União entra no mês subsequente, ou seja, de janeiro. Não entrou no janeiro, porque é fácil você olhar, né? Hoje nós temos o acesso à informática, repasse bebê, você localiza todos os repasses. Não, o que aconteceu? Entrou no dia 4 de fevereiro de 2013. Entrou 312.601 quebrado. 208 pertence ao exercício agora, mas 104 mil repasse bebê. É complementação da União, Não, você repasse bebê, você vai Guaiúba e você clica no dia. Aí não, você vai no recurso do Fundeb e você vai ver. Não, você vai ver. Não é repasse, é complementação. Complementação da União. Aí o que acontece? Complementação da União para o exercício desse ano, R$208 mil. Item 312 quebrado, justamente esses 104 mil que é referente à gestão passada. Não quero dizer aqui que é obrigado a gastar com o salário dos professores, mas eu quero dizer aqui que nós vamos cobrar as despesas desses 104 mil que refere à gestão anterior. Então, em relação, 60% desse valor deveria ser para ratear entre os professores e o restante com os 40%. Então, o sindicato vai estar atento a isso, né, de cobrar e exigir esta prestação de
de contas do exercício anterior, que pertence a todos os professores que trabalharam direto ou indiretamente à escola.